tourinho da Bolsa de Valores brasileira não sobrevive à burocracia e à histeria ideológica brasileira. Fala aí, galera do ranking, beleza? Todo mundo acompanhou aí na frente da Bolsa de Valores brasileira, a B3 em São Paulo, foi colocado lá uma estátua de um touro dourado, mais ou menos imitando, seguindo aí a linha da famosa estátua do touro que está em Nova York, na frente da Bolsa de Valores deles. Teve uma gritaria, pichação, gente contra esse touro. No final a prefeitura acabou retirando e multando a Bolsa de Valores por propaganda indevida. Não entendi muito bem por que um touro não é uma estátua. Você pode gostar, não gostar, achar bonita, não bonita, mas o que uma estátua seria, né? É claramente uma estátua, não tem nada escrito, não tem propaganda nenhuma, mas enfim, acharam essa brecha para tirar o touro. Vamos tentar analisar um pouco a questão, porque ela fala muito sobre a mentalidade brasileira e muitas reações que a gente foi acompanhando nas redes sociais. Eu acompanhei alguns influenciadores, por exemplo, o Henry Bugalho, ele é um dos principais nomes de esquerda. Um cara muito interessante, muito inteligente, eu gosto muito de escutar o Henry Bugalho para aprender com as posições dele. É claro que discordo de uma série de posições, mas para entender um pouco mais qual foi a crítica a esse episódio. E basicamente o que foi dito foi três coisas. Um, que a estátua seria de mau gosto. Dois, criticando essa suposta tendência nossa a ficar papagaiando os americanos, imitando os americanos, pagando pau para americano, quer dizer, essa desvalorização do lado brasileiro. E três, essa é a mais importante para te avaliar, que é o cerne da questão. Puxa, como é que no meio de uma crise, lá no centro de São Paulo, do lado da Cracolândia, com tanta gente pobre, como é que a gente coloca, tem o mau gosto, como é que a gente tem a ofensa de colocar um símbolo do capitalismo que é malvado, que é opressor, que concentra renda, quer dizer, como é que a gente coloca um símbolo desses e afronta uma situação de crise, uma situação de pobreza no Brasil. Só para entender um pouco o paralelo, antes da gente entrar nas três críticas, a Bolsa de Valores em Nova York recebeu esse touro no ano de 89, quando um imigrante pobre, um artista, decidiu fazer essa homenagem para os Estados Unidos, para o livre mercado lá, para a ideia da oportunidade econômica para as pessoas. E assim como aqui, foi no meio de uma crise. Em 87, a Bolsa teve um colapso nos Estados Unidos e o touro, na linguagem financeira, você vê que o touro ele é aquele animal que quando está chifrando para cima, né, ele está fazendo aquele coice, ele está meio que direcionando para cima. Então o touro, inclusive na linguagem americana, o bull market, né, o mercado touro, significa que está subindo, esse é o jargão. Assim como o bear market, o urso, né, o urso ele ataca para baixo e o touro ataca para cima. Então quando fala que o mercado está bear, está urso, é que está caindo, e quando está bull ou bullish, né, que está tipo um adjetivo, ele está subindo. Então esse é o símbolo da pujança econômica, o símbolo do capitalismo de livre mercado, da bolsa de valores, etc. Em primeiro lugar, em termos de estética, eu realmente não tenho como opinar, tá? Eu não sou um crítico artístico, não tenho opinião se é brega, não é brega, se é feia, bonita. Eu acho que tem tanta coisa porcaria por aí que as pessoas acham bonito, que eu acho bizarro. Umas obras de arte aí pós-moderna que eu não entendo nada. Parece que o meu filho de 8 anos tacou uma tinta na parede, todo mundo lá, oh, que gênio. Então assim, vamos deixar de lado essa primeira parte. A segunda parte também não é o ponto central aqui. Poxa, mas se os Estados Unidos tem o touro e a gente vai lá e traz o touro pra cá, é porque a gente é muito paga-pau, que vergonha, a gente tem vergonha da nossa brasilidade. Eu veria de forma mais relaxada isso, acho que pelo contrário. Se a cada vez que a gente traz alguma coisa de lá, ou importa alguma ideia cultural, ou vice-versa, a gente dá um chilique, aí sim é o sinal da nossa insegurança. Porque se a gente como brasileiro é confiante, gosta da nossa cultura, gosta da nossa tradição e traz alguns símbolos que são interessantes de fora, e a gente vê isso com naturalidade, me parece muito melhor do que ficar xingando automaticamente porque a Bolsa quis aproveitar uma ideia que tem lá fora. Até porque touro não é uma exclusividade da Bolsa Americana, o touro é uma palavra usada no mundo inteiro como sinônimo de pujança, de crescimento econômico, uma coisa que todos nós desejamos. Vamos agora para o ponto principal, que é esse argumento, que aí sim, que aí o pessoal realmente, eu acho que eles não entendem o que é Bolsa de Valores, eles não entendem o que é capitalismo, ou não querem entender, ou não estudaram a fundo, ou não viram as evidências. Primeira coisa, a Bolsa de Valores, ela é um mercado em que você compra e vende pedacinhos de empresas, é uma feira. Assim como você vai na feira, tem lá, ó, tomate, quem quer tomate? Ó, o caqui, a banana, tal. A Bolsa de Valores é uma forma de cidadãos comuns, como você que está assistindo, você tem R$1.000 no bolso, você vai lá no seu aplicativo digital, você abre uma conta e você consegue comprar pedacinhos de empresa. A Vale do Rio Doce, quem quer comprar aqui a Braskem, quem quer comprar Petrobras, Banco do Brasil, etc. Essa é a forma mais impactante e democrática que já foi criada até hoje na história humana. Então você pode não gostar do que eu estou falando, mas são os fatos. Sem a Bolsa de Valores, os bilionários continuam sendo dono das empresas, não tem problema nenhum. O bilionário vai lá, faz um private placement, compra a empresa, compra um pedaço, faz um contrato. Só que a Bolsa de Valores é aquela que permite, assim como nos Estados Unidos, você tem dezenas de milhões de pessoas com ações. Ela é a forma de você concretizar, democratizar o acesso às empresas. Então você que critica o capitalismo, que você quer ver mais acesso, mais donos das empresas, é justamente a Bolsa de Valores que permite isso. Então você que está fazendo essa crítica cega, você não
não tem a menor ideia de como a bolsa funciona. Então, por favor, estuda um pouco como funciona a bolsa, vai perguntar, vai falar com o mercado financeiro, e aí você dá a sua opinião. Seria muito mais produtivo. Sem a bolsa, você vai ter as empresas todas sem exceção, na mão somente de bilionários. Com a bolsa, você permite que mais e mais pessoas peguem um dinheirinho e apliquem. Tem um pedacinho de empresas. É para isso que ela existe. É por isso que nos Estados Unidos você tem dezenas de milhões de pessoas com ações. É por isso que no Brasil você já tem mais de 3 milhões de pessoas proprietários de empresas com pedacinhos de empresas. Então é exatamente o oposto do que vocês estão falando. E por fim, pessoal, um ponto mais importante, essa coisa, né? Puxa, que vergonha! O símbolo do capitalismo lado a lado da Cracolândia, onde está o pessoal lá miserável. A miséria do lado da opulência. Nenhum sistema econômico na história humana conseguiu tirar pessoas da miséria. Com exceção de um. Isso é documentado, tá? A história humana, ela é um gráfico assim, linear. Pobreza, pobreza, miséria, miséria. Fome, fome, doença, pobreza, miséria. A partir do século XIX, 1820, 1830, começa a despontar. A riqueza por pessoa explode e começa a crescer, crescer, crescer de forma inacreditável e inédita. Isso coincide com o quê? Justamente com o aparecimento do fenômeno do capitalismo de livre mercado. Liberdade econômica, liberdade de expressão, direitos individuais, as pessoas poderem empreender, novas tecnologias, a ideia de que você pode ralar e montar seu negocinho, a sua sapataria, e aí começar a crescer e abrir outra loja, e não vai ter uma gangue de bonzinhos que vai vir tomar o seu negócio. Essas ideias começaram a fazer o mundo explodir como nunca antes. Então, a riqueza crescendo. A miséria, pessoal, em 1820, há cerca de 200 anos atrás, ela era de 94% da humanidade. Então, do início da humanidade até 200 anos atrás, 94% das pessoas estavam na miséria. E hoje isso desabou de 94% para 8%. Ainda é muita gente, tem miséria, tem pobreza, nós precisamos erradicar isso. Mas a causa dessa miséria é claramente a falta do capitalismo de livre mercado. Ah, você está forçando a barra, não acredito. Então vamos ver por região. Nos Estados Unidos, a riqueza explodiu justamente no século XIX, quando se implantou lá o capitalismo de livre mercado. Na Europa, ela começou a crescer ao longo do século XX e explodiu após a Segunda Guerra Mundial, quando você veio a liberdade econômica, quando você veio as democracias liberais que dão direito à propriedade, simplificação, facilidade de fazer negócios. No Japão, a mesma coisa, nos anos 60, após o fim da Segunda Guerra Mundial, implantação da democracia liberal de livre mercado. Nos países do leste europeu, Polônia, República Tcheca, Romênia, quando acabou o socialismo e entrou o capitalismo de livre mercado, na Europa Oriental começou a disparar também a riqueza, e na China a mesma coisa. Quando no final dos anos 70, o Mao Tse-tung, ditador comunista socialista, morreu e entrou um reformista, Deng Xiaoping, que implantou reformas capitalistas na China. Hoje o sistema econômico na China, com todos os problemas que tem lá, e eu já estive mais de 30 vezes na China, conheço muito bem a situação lá, esse sistema econômico foi mudado. É um país autoritário sim, tem seus problemas, mas a economia é capitalista de livre mercado. E a riqueza da China começou a disparar e a miséria desabou. Então, em todos os lugares do mundo que você implantou o pacote capitalismo de livre mercado, com bolsa de valores, com facilidade de fazer negócios, com imposto simples, com regras claras, com propriedade privada garantida, esse pacote é a única coisa na história humana que conseguiu diminuir a pobreza. Então, não é que os capitalistas têm que se justificar, ai, deixa eu defender o sistema. Não, são os socialistas, vocês que fracassaram em todas as vezes nos últimos 103 anos, que tem que se justificar por que vocês ainda continuam insistindo num modelo furado. Ah, não, eu não quero implantar o socialismo, eu quero reformar o capitalismo. Tá bom, tá ótimo, justo. Então começa reconhecendo tudo que ele fez de bom para tirar as pessoas da miséria, reconhecer tudo que ele fez de bom para melhorar os índices socioeconômicos, e vamos ajustando aqui e ali, testando, aprimorando. Com certeza, ele tem seus defeitos, podemos aprimorar, mas a partir de uma gratidão, de um reconhecimento que funciona, e não de ficar chutando o pau da barraca e renovando e regurgitando fórmulas velhas que só levam a população à miséria. Então, prezados amigos de esquerda que estão indignados lá com o touro na porta da bolsa, que está lado a lado convivendo com a miséria do centro de São Paulo, se você realmente não quer soltar lágrimas de crocodilo pelos pobres que estão lá, se você realmente quer melhorar a vida dessas pessoas, nós precisamos de destravar a economia. O Brasil é um dos países mais difíceis do mundo para se abrir empresa, para se fechar a empresa, para se pagar impostos, para se contratar uma pessoa. Nós estamos na lanterna dos rankings mundiais de competitividade econômica, e todos os melhores países que vocês admiram com razão, a Suécia, a Nova Zelândia, a Austrália, a Finlândia, a Dinamarca, todos esses países, sem exceção, são líderes nos rankings de liberdade econômica, de capitalismo de livre mercado, em que sim, tem impostos, sim, o governo presta bons serviços sociais, está ótimo, mas sem infernizar o empreendedor, com bons mercados de capitais, com boas bolsas de valores, em que a população comum pega seu dinheirinho, poupa e aplica na bolsa, e assim fica dono dos pedacinhos das empresas. E isso é bom, pessoal, isso é bom, isso é importante para as pessoas mais humildes desse país pararem de sofrer. Então, por favor, deixe o coitado do touro em paz. Se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.